Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículos 1 a 14. Vamos ler agora apenas o versículo 13 e depois nós voltamos ao texto depois. Versículo 13, Mateus 12, 13 diz assim: Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Pai, tem misericórdia mais uma vez de nós. E fala aos nossos corações, nós carecemos da Tua direção e do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala sobre a caminhada de Jesus com seus discípulos. E ele começa assim, lá no capítulo 12, versículo 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Era sábado. E alguns teólogos, e eu acredito que eles estão certos no seu raciocínio, eles dizem que nós ainda estamos vivendo o sábado do Senhor, o sétimo dia da criação. Vou explicar. Diz o texto sagrado, inspirado por Deus, ninguém estava lá quando Deus começou a criar. Criou o homem no sexto dia, então não tinha testemunho ocular. Então o texto é inspirado por Deus, nós só sabemos porque Deus assim o revelou. Deus fez todas as coisas que nós conhecemos, materiais. Em 6 dias encerrou a sua criação dizendo, e eis que é muito bom. E aí vem o versículo, um dos que eu mais gosto na Bíblia, que diz, e no 7º dia Deus descansou. Como é bom descansar, né? A palavra cansar vem da etimologia da palavra campsare, que significa andar ao redor, ou fazer a curva no fim. É como se nós tivéssemos um terreno, e cada vez que a gente chega ao fim do terreno, a gente faz a curva. Então a gente está campsare, aí faz de novo campsare, e vai fazendo a curva, e a gente vai cansando de fazer a mesma coisa. É isso que gera o cansaço. Girar ao redor, estar ao redor sempre das mesmas coisas. E Deus disse que depois de 6 dias de criação, Ele resolveu descansar. Ou seja, parar de cansar. E Ele então encerrou a sua criação. E nós sabemos que Jesus Cristo fala com todas as letras, e nós vivemos isso, que Deus, o seu Pai, trabalha até hoje. Não é uma questão de que Deus está ocioso. Deus não fica ocioso. Mas Deus está descansando da sua criação, porque Ele vai voltar um dia a criar. Então, Gênesis 1 diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse 21, 1 diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Deus vai voltar a criar novos céus e nova terra para nós. Enquanto Ele está no seu sábado, enquanto Ele está descansando da sua criação, nós estamos aqui, buscando esse descanso eterno com o Senhor. Mas um dia, Deus vai voltar à sua criação. E é muito interessante, porque Gênesis 1:2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O pastor Luiz Saião, falando sobre esse texto, diz que um hebraísta super reconhecido, ele é o editor da tradução que nós temos em português da NVI, tanto em grego quanto em hebraico. Ele é mestre em grego e doutor em hebraico pela USP. Ele disse que foi convidado para falar para crianças, e aí ele, do alto do seu conhecimento de hebraico, abriu a Bíblia e leu esses 2 primeiros versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele foi explicar sobre a criação ex nihilo, ou seja, a criação do nada. E uma criancinha levantou a mão e perguntou: mas de onde vieram as águas que o Espírito de Deus pairava? E ele falou que todo o conhecimento teológico dele foi por água abaixo, com a pergunta daquela criança. Ele nunca tinha pensado. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre a face das águas. De onde apareceram essas águas? Mas o texto diz que lá no novo céu e na nova terra, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E o versículo 6 diz assim: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Apocalipse 22:1 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criará novos céus e nova terra, mas as águas são Cristo. Aquilo que vai suprir a nossa necessidade, a nossa sede, aquilo que vai nos saciar, é a presença de Cristo. Do seu trono sairá um rio de águas cristalinas, para nos saciar a sede. Mas Gênesis 1:3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas na nova criação, nós não precisaremos mais disso. Versículo 23 do capítulo 21 diz assim: a cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Veja, capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse diz: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Não precisaremos mais de mares, porque Cristo saciará a nossa sede. Não precisaremos mais de astros, porque Deus será, a presença dele será a nossa luz nessa nova criação. Ou seja, enquanto isso não acontece, estamos vivendo o sábado do Senhor. E é isso que o texto diz, que era sábado. Era um dia da semana, mesmo estando vivendo nesse sábado que ainda não se encerrou, era um dia da semana que Deus mandou que fosse guardado para o descanso. E diz o texto o seguinte:
Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Cristo, você não está vendo? Jesus, seus discípulos estão profanando o dia do descanso. Profanando o dia que o Senhor estabeleceu como aquele dia em que nós não fazemos absolutamente nada a não ser descansar e louvar a Deus. Será? Você já pensou se essa acusação dos fariseus é justa e verdadeira, ou você nunca parou para pensar nisso? Porque eles usam o texto de Deuteronômio 23, 24 e 25 para atacar o fato de que os discípulos estavam colhendo espigas para comer. E o texto de Deuteronômio diz que isso era a lei de Deus. Que quando eles fossem colher os frutos, especialmente os cereais, que eles deixassem as margens próximas às estradas, para que os menos abastados ou os pobres pudessem entrar na lavoura e colher para matar a sua fome. E que, inclusive, se eles passassem pela colheita e esquecessem algum cereal para trás, seja milho, seja o que for, que não eram para eles voltarem para recuperar aquilo que ficou para trás, porque aquilo também era para os pobres e os menos abastados. Foi isso que aconteceu na história de Ruth e Noemi. Boaz fala lá para os seus trabalhadores, fala assim: gente, deixa a Ruth pegar bastante, faz de conta, vai deixando passar um monte para ela poder alimentar a ela e a sua sogra. Era proibido voltar para fazer uma nova peneira para saber se ficou alguma espiga para trás. Portanto, era lícito entrar num campo no sábado e matar a fome. Eles não estavam trabalhando. Não estavam. Os fariseus acusam os discípulos de Jesus de fazer algo que eles não estavam fazendo e que era permitido pela lei. Eles entraram no campo e diz o texto que eles começaram a colher espigas e a comê-las para matar a sua fome. Eles estavam com fome. E geralmente acontece assim, com os mais desavisados, quando somos atacados por aí, em relação ao Evangelho, e não conhecemos o Cristo a quem servimos, nós somos atacados de maneira totalmente leviana, mas não sabemos responder. Somos atacados pelo que é politicamente correto e achamos que devemos ficar constrangidos. Não. Não é assim. Nós precisamos saber o que Cristo fez por nós e o que Cristo exige de nós. Nós não podemos sair por aí cedendo ao que o mundo diz que é certo, como eu falei hoje de manhã. Ao que o mundo acha que é certo. E aí nós ficamos constrangidos achando que somos culpados. Não. Eu já disse uma vez e vou repetir. Um movimento que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, onde os teólogos da época, alguns chamados neo-ortodoxos, diziam que o pastor precisava andar com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo do outro. Porque a igreja estava respondendo as perguntas erradas, estava respondendo as perguntas que não estavam sendo feitas. Eu já disse aqui, não importa qual é a pergunta, a resposta é Cristo.
Mas nós, às vezes, cedemos por falta de conhecimento. Nós somos pressionados por algo que incomoda o mundo, e eles vêm com esses argumentos, mas nós temos a resposta, independente de qual seja a pergunta. É Cristo. Ah, você acredita na política? Não, eu creio em Cristo. Você acredita que as suas forças podem suprir a sua necessidade de trabalho? Você consegue um salário digno se você trabalhar tantas horas por dia? Não, eu acredito que Cristo me sustenta. Você acredita, como o pastor Clóvis falou hoje de manhã, que você fizer exercício, por favor, nada contra os médicos presentes aqui, né? Se você fizer exercício, cuidar do corpo e cuidar da estética e cuidar, você vai viver um dia a mais? Não, você vai viver à medida que Cristo colocar na sua vida. É claro que você vai viver com mais qualidade até esse dia. Mas, gente, nós estamos cedendo a acusações que não nos cabem, são acusações falsas. Mas eu quero dizer para você, a resposta é Cristo. Porque Cristo é questionado, Jesus é acusado de não respeitar o sábado e de não ensinar isso aos seus discípulos. Jesus, você não está vendo? Olha aí os seus discípulos colhendo espigas no sábado. Então Jesus, ele não aceita esse questionamento. E Jesus responde isso de 4 maneiras. Primeiro, ele apela a Davi. Ele diz assim: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. 1 Samuel capítulo 21. Gente, Davi estava com fome num sábado, entrou, comeu os pães que só cabia aos sacerdotes comerem. Davi, o rei Davi, e aqui está um que é maior do que Davi. Segundo, Jesus apela ao sacerdócio, ele diz assim: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Números 28, 9 a 10. Os sacerdotes podiam fazer isso no sábado e não eram condenados. Mas Jesus é maior do que o sacerdócio. Então ele diz ainda: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Oséias 6, 6. Jesus é maior que os profetas. E se vocês soubessem o que significa eu desejo misericórdia e não sacrifícios, vocês saberiam que por misericórdia é possível saciar a fome no sábado. E por último, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, aqui está aquele que é Deus. Se o sábado foi instituído por Deus, aqui está aquele que é Deus e que diz: o sábado me pertence porque eu sou o Senhor do sábado. É assim que Jesus responde a esse questionamento dos fariseus. E aí ele continua. Ele diz: o Senhor do sábado pode curar. Porque é Deus. O Senhor do sábado pode dar descanso. Porque é Deus.
Aquele que tem o sábado debaixo do seu controle, debaixo do seu poder, pode dar descanso porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deixar de fazer o bem é pecado em qualquer dia, mesmo que seja no dia do descanso. É isso que Jesus começa a nos ensinar daqui para frente. Ele diz assim, olha que espetáculo. Perdão. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Olha que ousadia. Olha que não aprenderam nada. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado? Está perguntando lá para os fariseus. Está perguntando para aqueles que estavam perguntando para ele, para aqueles que estavam na sinagoga. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Se for um sábado e a sua ovelha cair num buraco. Gente, você sabe que judeu é bom de... não é? De ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Ele diz que não poderia, segundo aqui, eles dizem que não poderiam, que não deveria ser quebrado o sábado. Mas se for para perder dinheiro, meu irmão, aí a coisa muda de figura. E aí Jesus pergunta: qual de vocês não faria isso? Qual de vocês não faria isso? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Não porque Jesus curou, mas porque Jesus fez o bem no sábado, no dia do descanso do Senhor. O Senhor do sábado curou no sábado. E aí eles tentaram agora encontrar um meio de matar Jesus. E a pergunta da nossa conversa hoje, dessa noite, é: quando nós devemos fazer o bem? Jesus responde, já respondeu aqui: é permitido fazer o bem no sábado? Sim. É permitido fazer o bem nesta época? Sim. É permitido fazer o bem todos os dias? Sim. Nós estamos ainda vivendo o sábado do Senhor. Mas o Senhor nos permite, pelo seu senhorio, cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Gente, nós estamos caminhando para a nova criação. E muitas vezes caminhando de costas viradas para com o nosso irmão. Cada um indo de costas um para o outro. Isso não é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que nós caminhemos juntos. É que nós precisemos, se for necessário,
entregar aquilo que é o nosso conforto, para confortar o nosso irmão. O que você tem de mais precioso? O que você tem de mais precioso? O que é? Hã? Pode falar, Rê. Os filhos. Ainda mais quando tem duas filhas lindas, né? Eu sei disso. O que você tem de mais precioso? Hã? O que mais? Hã? Fala. Saúde. Saúde é preciosa mesmo. Não dá nem para comprar, nem para emprestar. O que mais? O que você falou? Você não falou? Não. Quem mais? Quem nós temos de mais precioso? Hã? A vida. Hã? O tempo. Tudo isso que nós falamos depende do tempo. E quem acrescenta o tempo à nossa vida é o Senhor do sábado, por misericórdia. E a pergunta é: quanto tempo nós temos dedicado para orar pelo nosso irmão? Quanto nós achamos que vale a vida do nosso irmão em tempo do nosso dia para fazer o bem? Percebe como nós nos perdemos? Ah, mas eu vou gastar 10 minutos da minha vida orando. É lícito fazer o bem, mesmo que seja no sábado. Mas onde eu quero chegar é que Jesus já sabia que ia curar aquele homem. Jesus já sabia que ia fazer o bem no sábado. Ele já tinha colocado a sua posição em relação ao rei, ao sacerdote e ao profeta. E nós aprendemos em teologia que os 3 ofícios que Jesus veio cumprir aqui nesta terra é ser rei, ser o nosso sacerdote definitivo, o último final, não precisamos mais de intermediários, e ser o nosso profeta, a palavra viva. Os profetas falavam palavras de Deus. Jesus é a palavra de Deus, o auge, o cerne, o núcleo de toda a profecia. Então Jesus já tinha justificado, ele já sabia que ele ia curar no sábado, que ele ia fazer o bem no sábado, já tinha dado todos os seus argumentos. Mas eu gosto disso aqui, ele vira para aquela pessoa e fala assim: então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Gente, aquele homem tinha uma mão atrofiada. E Jesus diz, estenda a mão. Jesus precisava pedir para aquele homem estender a mão? Ele poderia ter falado assim, pode olhar para sua mão que já está resolvido. Mas ele diz, estenda a mão. E o Senhor do sábado vai te curar. Vai te dar descanso. O que você precisa que seja curado na sua vida? O que tem lhe causado tanto cansaço, tanta dor, tanto sofrimento, que você precisa do descanso do Senhor? O que é? É uma doença? Estenda, e o Senhor vai te dar descanso. O que é? É o seu casamento? Estenda, que o Senhor vai te dar descanso.
Se você não estender, você vai continuar atrofiado. Vai continuar cansado, girando ao redor, girando ao redor, girando ao redor. Estenda, abra a mão. Mostre aquilo que muitas vezes te envergonha para Deus. Ninguém que tem uma mão atrofiada gosta de sair por aí mostrando a sua deficiência. Mas quando você abre mão e estende, Deus pode curar. O que é que você precisa colocar nas mãos de Deus, estender para Deus, para que você tenha descanso? É um filho afastado do Senhor? Coloque diante de Deus. É um quadro de depressão? Coloque diante de Deus. É problema com pornografia? Gente, isso tem sido terrível, terrível nos dias de hoje, nas madrugadas. Coloque diante de Deus. Coisas que te dominam, coloque diante de Deus, estenda. É um relacionamento que parece que não tem conserto, coloque diante de Deus. O que é que Deus veio hoje, neste sábado, curar na sua vida? Estenda. Não tem outra solução. Eu não sei qual é a pergunta, mas Jesus é a resposta. Enquanto nós tentarmos controlar isso, nós não vamos descansar. Não vamos descansar. Estávamos aqui falando sobre a irmã Laura no começo do culto, falamos no meio do culto. Para aqueles que chegaram depois, a irmã Laura parece que está nos deixando, partindo com toda tranquilidade. Até nisso ela nos ensina, né? Mas sabe como Deus faz para consolar a família? Abra a mão, estenda, coloque nas mãos do Deus, do Senhor do sábado, e Ele vai dar descanso ao seu coração. Eu estou desempregado, não consigo mais encontrar um caminho. Coloque nas mãos de Deus, é Deus quem sustenta. Eu estou abatido, estenda as mãos. Eu estou desanimado, estenda as mãos. Eu estou irado, amargurado, estenda as mãos e receba descanso. Descanso. A cura de Deus é descanso para a alma. Estenda a sua mão enquanto o Senhor do sábado está curando. Assim, quero dizer que Jesus é o verdadeiro descanso. No contexto anterior, no capítulo 11, versículos um pouquinho acima do que nós lemos, Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados, nós cantamos, e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nossa bebida no novo céu e nova terra será o próprio Cristo a jorrar, mas o nosso descanso é Cristo. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Cristo, lhes darei descanso. Estendam as mãos. Eu sou o descanso que vocês precisam. Eu sou o descanso que vem ao encontro daquele que precisa. É muito simples, gente. Tentar controlar as coisas é difícil. É difícil. Exige atenção, esforço, força, dedicação.
O que Jesus nos pede é o contrário, abra a mão. Abrir a mão é fácil. Não para os judeus, né? Brincadeira. Abrir a mão é tão fácil. Gente, Jesus não está pedindo para a gente um sacrifício. Nós já lemos. Se vocês entendessem, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Jesus não está pedindo para ninguém se cortar. Para ninguém subir de joelhos uma escada. Para ninguém fazer um voto de penitência. Não. O que Jesus pede para nós no sábado? Eu sou o sábado que vocês precisam. Abra a mão. E você vai ver a diferença que isso vai acontecer, que isso vai gerar na sua vida. Segunda coisa escolha sempre o melhor valor. Nós estamos tendo aqui às quartas-feiras um curso de ética e nós muitas vezes nos deparamos com essa questão. Quando nós temos dois valores conflitantes, nós escolhemos o valor maior ou melhor valor. Jesus diz lá no versículo 7 o seguinte: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Se nós entendemos que ao recebermos o valor de Deus para nós, e que isso é maior do que qualquer outro valor que nós podemos alcançar, nós estaremos fazendo aquilo que Deus quer. O valor de Deus é muito maior do que qualquer coisa. É maior do que tesouros, é maior do que bens. Gente, escolher Jesus Cristo é maior do que escolher a saúde. Insisto, não estou dizendo para você abrir mão do seu cuidado. Mas estou dizendo que muitas vezes você tira de Deus aquilo que pertence a Ele para colocar em outros lugares que têm um valor menor. Escolher o valor de Deus é saber que Deus vai cuidar, mesmo quando nós nos esquecemos de pedir. A gente pega o texto de Paulo falando a Timóteo: se tiver o que comer e com o que se vestir, estejam gratos. O que comer e com o que se vestir. Alguém aqui tem mais do que comida e roupa em casa? Então, por que a gente dá valor para coisas que são tão passageiras? Coloque Cristo, que é o maior valor que nós temos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Aliás, Paulo diz isso a Timóteo porque Paulo usa as palavras de Cristo. Jesus diz: olhe para as aves do céu, não semeiam nem ceifam, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ou seja, se tiver o que comer e com o que se vestir, é Deus que está cuidando da sua vida. É Deus. E por último, travou bem agora, Nath. Eita, agora fechou tudo. E por último, é sempre possível fazer o bem. Nós já lemos. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. É sempre possível, porque nós estamos com o Senhor do sábado conosco. E com Ele é sempre possível tudo. Nosso Deus não tem limites. Nosso Deus é o Deus que não se acanha com o impossível.
Nosso Deus é o Deus de todos os possíveis quando nós estamos ao seu lado. E eu quero aqui dizer com toda a convicção com que o Senhor me trouxe aqui nesta noite. Faça o bem. Faça o bem. Não importa se a pessoa merece ou não merece. Jesus nos cura, mesmo nós não merecendo. E nós não somos maiores do que o Senhor, que fez isso por quem não merece. E nós vamos agora ficar avaliando quem é que merece que eu faça o bem. Faça o bem. Abrace, beije, ore, acolha. Receba. Pregue o Evangelho. Não tem bem maior do que falar para os outros o que Jesus é e o que Jesus faz por nós. Pregue o Evangelho. Dedique-se à sua família. Dedique-se aos seus filhos. Dedique-se a Deus. Dedique-se à sua igreja. Use o que você tem para abençoar os missionários. Use o que você tem para abençoar os seus irmãos. Faça o bem. É lícito fazer o bem até no dia do descanso, até no sábado. Faça isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza. Você vai ser o primeiro a encontrar esse descanso. Se Deus tem colocado coisas na sua mão, não é para você guardar, é para você distribuir, fazer o bem a outros. Deus nos abençoe. Eu pedi para a equipe subir. Nós vamos cantar 2 músicas ainda, né? Uma só? Então vamos orar e vamos encerrar o nosso culto com essa canção. Que o Senhor nos receba nesta semana, nos dê o descanso dEle a cada dia, mas que seja uma semana para a honra e glória de Jesus Cristo. Pai, eu sei que nós nos constrangemos muitas vezes em receber tanto e ofertar tão pouco, mas nós louvamos porque o Senhor é maior do que o sábado, e porque o Senhor nos dá o descanso que nós tanto precisamos, quando estendemos as nossas vidas nas Tuas mãos. Não permitas, ó Pai, que nós aguardemos para nós, mas permita-nos usar aquilo que o Senhor nos tem dado, para fazer o bem a todos que o Senhor colocar em nossa caminhada. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as ternas comunhões do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje, eternamente e por todo o descanso do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar e assim encerramos nosso culto desta noite.